Fazer a nossa declaração de fé. Diga assim: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. O meu coração está aberto, a minha mente está alerta para receber a preciosa palavra de Deus. Fala: eu serei transformado de glória em glória, em nome de Jesus. Pode se sentar. Amém, queridos? Ontem nós tivemos o batismo aqui na igreja e foi uma bênção, um tempo muito precioso. Louvo a Deus pela decisão de cada um dos irmãos que desceram as águas. E eu quero compartilhar nessa noite uma palavra que eu creio de ser muito para o momento, como eles estão vivendo esse novo tempo, essa expectativa, né, de um batismo, de uma vida após o batismo. Eu queria falar com os irmãos sobre essa dedicação em se envolver mais com a obra de Deus, a importância de você se envolver mais com o Senhor, com a sua obra, de mergulhar, né, nessa atmosfera de relacionamento com Deus, esse ambiente de intimidade com o Senhor. E hoje eu quero falar com os irmãos. A palavra tem o tema: eu quero é Deus. Amém, irmãos? Quantos querem o Senhor? Diga amém. Amém. Então abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 1. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 1. Amém? Diz a palavra do Senhor: depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Amém, irmãos? A palavra do Senhor fala da iniciativa de Davi em trazer a arca de Deus para Jerusalém, de volta para Jerusalém. Bom, a arca da aliança era símbolo da presença de Deus, não é? A arca da aliança era o objeto sagrado. Deus mandou Moisés, no livro de Êxodo nós vemos isso, construir a arca. A arca era o objeto central do tabernáculo, era o veículo de comunicação entre Deus e o homem. Era a maneira que o Senhor permitiu que o homem se aproximasse, se relacionasse com Ele. E nós sabemos também, através do Velho Testamento, que o povo hebreu, na época das guerras, eles andavam com a arca da aliança à frente dos exércitos, nas batalhas, e por isso eles venciam as batalhas, eles venciam as guerras, não é? Agora, você está com a sua Bíblia aberta aí, permaneça com a Bíblia aberta nesse capítulo. No versículo 3, diz assim: vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois nós não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Davi então sente no seu coração, motivado por uma decisão de trazer de volta a arca do Senhor, porque ele percebe que por um período de tempo o povo não se importou com a arca. Então ele fala: vamos trazer de volta. Durante o reinado de Saul, a arca havia sido abandonada, não é? Ninguém lembrava de Deus. A arca representava o Senhor, e ninguém lembrava do Senhor naquele momento. Ninguém dava importância para a presença de Deus. Ninguém ligava, né, se havia ou não presença do Senhor. Então Davi disse: vamos trazer de volta. Isso havia incomodado Davi, isso havia, né, chamado a atenção de Davi. Davi se despertou para isso. Tem algo errado, está faltando alguma coisa. Então ele reúne os seus oficiais, toda a sua liderança, ele reúne, né, todos os oficiais e faz uma assembleia, e faz, né, ali uma assembleia e diz: olha, se vocês concordarem, se todos, né, estiverem de acordo, nós vamos trazer a arca. Vamos ler juntos, versículo 4. Toda a assembleia concordou,
pois isso pareceu bem a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde os rios Sior, no Egito, até Lebo-Amate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor entronizado entre os querubins, a arca sobre a qual seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Queridos, então, todos apoiaram a decisão de Davi, de trazer, viram que era uma boa ideia, entenderam que realmente havia a necessidade, que eles estavam errados em estar distante da arca. Então eles concordaram em trazer a arca de volta. E no meio do trajeto, quando eles estavam caminhando, trazendo a arca de volta para Jerusalém, você viu que os bois que carregavam a arca, o carro que carregava a arca, os bois tropeçaram, e a arca ia se tombar, cair. E diz a palavra que Uzá, ele esticou o braço, como se ele estivesse apoiando para segurar a arca, para que ela não caísse. Diz o texto, no versículo 10, que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e o feriu, e ele morreu de forma imediata. Então, queridos, isso acontece no meio de uma situação delicada. Davi, ele fica mal com aquela situação. Você vê que a intenção de Davi era trazer a arca de volta para Jerusalém, mas uma tragédia acontece, a morte de uma pessoa. Sabe, irmãos, às vezes eu fico meditando nisso, nessa situação, e trazendo para os nossos dias, trazendo para a nossa vida. Parece ser a mesma sensação de quando você toma a decisão de servir a Deus. Você toma a decisão de, não, agora eu vou firmar minha vida com o Senhor, agora eu vou levar a sério as coisas de Deus na minha vida, eu vou ter mais compromisso com o Senhor, eu quero ter uma vida de oração, eu quero realmente firmar minha vida, minha família nos caminhos do Senhor. E de repente as coisas parecem vir contra você, parece que começa a dar errado. Você decide buscar a Deus, você decide ser fiel ao Senhor, você decide, não, agora eu vou mudar minha vida e vou começar a congregar, vou começar a cultuar o Senhor. E o que acontece? Ao invés de portas se abrirem, janelas do céu se abrirem, bênçãos sem medidas, vem lutas, vem perseguição, vem críticas. As pessoas começam a te criticar, as pessoas começam a falar, agora você é crente, agora você é da igreja tal, agora você tem que ir na igreja, as pessoas começam a olhar para você de forma diferente, e aquilo começa a te preocupar. Versículo 11, vamos ler juntos. Diz o texto que Davi ficou contrariado por causa da tragédia, irmãos. Ele ficou chateado, ele ficou mal com aquela situação. O texto fala, Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar chamado de Pérez Uzá. Sabe, queridos, a contrariedade no coração de Davi existia, ao mesmo tempo, também uma pergunta, uma inquietação dentro de Davi. Ele mal com a situação, ele então imaginando toda aquela coisa acontecendo, talvez sendo atacado por aquilo. Isso aconteceu por causa da minha intenção, isso aconteceu porque foi eu que tive essa ideia. E aí o versículo 12, ele diz o texto, naquele dia Davi teve medo de Deus e perguntou, como vou conseguir levar a arca de Deus? Então Davi ficou com medo da situação, e aí ele pergunta, como?
né? Talvez aquela pergunta no seu interior, como eu vou conseguir trazer a arca de Deus de volta para Jerusalém? É importante isso para nós. Nós não podemos passar mais um dia, mais um período de tempo sem a presença de Deus. Como isso vai acontecer? Para você entender um pouco essa situação, vou contextualizar aquele momento que Davi estava vivendo. Bom, a Bíblia fala que Davi, nesse momento, ele era rei, irmãos. Ele estava reinando. Ele tinha pessoas a seu serviço, exércitos. Ele tinha poder, riqueza, fama, né? Ele tinha tudo que possivelmente ele precisasse, ele desejasse. Ele tinha pessoas que queriam agradá-lo. Davi era o homem, né, que naquele momento tinha toda a autoridade. Ele era o rei naquele momento. Mas mesmo sendo essa pessoa que tinha tudo a seu serviço, tudo à sua disposição, né, ele ainda assim tinha convicção de que algo estava faltando. E o que era esse algo? A presença de Deus. Amém, irmãos? Mesmo tendo tudo, ele sabia, algo ainda está faltando. Sabe, irmãos, que nós também possamos meditar nisso. Ainda que nós tenhamos toda e qualquer coisa que você pense que é importante para você na sua vida, mas que você lembre-se e entenda que nada substitui a presença de Deus. Por mais que as coisas estejam caminhando bem, por mais que de repente você esteja bem profissionalmente, você esteja bem financeiramente, mas nada se compara a uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de intimidade com o Senhor. Quantos entendem? Diga amém. Davi, queridos, ele não estava interessado somente nas bênçãos de Deus. Ele já era rei, ele tinha pessoas, ele tinha exército, ele tinha tudo a seu serviço, ele tinha tudo a seu favor, mas ele queria a presença de Deus. Ele queria o próprio Deus junto com ele, ao lado dele. E trazer a arca de volta, né, é trazer a presença de volta, né, a vida de Deus, é trazer a unção, é participar do mover de Deus, é restaurar o que, queridos? O culto ao Senhor, é restaurar o relacionamento com o Senhor. Davi queria Deus, amém, irmãos? Davi queria o Senhor. Esse também, queridos, deve ser o desejo do nosso coração, o meu e o seu desejo, sincero, sabe, de trazer Cristo, o Senhor, para o centro da igreja, de trazer Cristo, o Senhor, para o centro da mensagem que é pregada, para o centro da nossa vida, sabe, para as decisões que nós tomamos dentro de casa, no casamento, no nosso relacionamento, na criação de nossos filhos, para trazer o Senhor, Ele ser o centro, ainda que isso nos custe algo, assim como custou para Davi, queridos, custou a vida de uma pessoa, custou algo, isso teve um custo, e ainda que isso nos custe algo, nós possamos estar dispostos a pagar o preço que for necessário, para a presença de Deus vir. Quantos estão entendendo? Diga amém. Sabe, irmãos, a pergunta é: será que conhecer o plano que Deus tem para a sua vida é o bastante? Eu falo que assim como os irmãos que batizaram ontem, será que é o bastante já ter batizado, passado pelas águas? Será que agora está tranquilo, está resolvida a questão com Deus? Não é? Será que é o bastante você ter bênçãos de Deus na sua vida, ou estar num lugar como esse, né, fazer parte de uma igreja? Isso é o suficiente para você? Basta, né, você estar envolvido com célula, com culto, você está envolvido com pessoas que querem servir ao Senhor semanalmente, ou faz a obra de Deus, não é? Tudo bem, basta, já está tranquilo? Davi queria mais, ele queria a presença de Deus. Para Davi isso não era o suficiente, ele queria mais, ele queria o Senhor. Quero dar outro exemplo para você de uma pessoa apaixonada por Jesus, outro cara que era desesperado por Deus, não é? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 33, Êxodo capítulo 33, versículo 7, diz a palavra: Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento, ele a chamava tenda do encontro, que quem quisesse consultar a Deus ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda.
Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Amém, irmãos? Moisés também foi um cara obstinado por Deus, tanto que quando ele ia para o monte orar, ele ficava lá 40 dias, irmãos, orando, buscando a presença de Deus, desejando mais de Deus, querendo mais do Senhor, experiência com Deus, ouvir de Deus. Ele não tinha pressa em sair da presença de Deus. Sabe, irmãos, hoje os cultos, os tempos mudaram. Hoje as coisas são diferentes. As pessoas, infelizmente, elas não querem pagar preço pela presença de Deus. Infelizmente, elas acham que não há necessidade de algumas situações, não é? Elas dizem assim: para que isso? As coisas não são assim mais. A moda agora é culto online, não é? É necessário marcar culto de oração para as pessoas orarem. Quando você marca jejum, poucos jejuam. Leem a Bíblia somente aos domingos, não é? Esse, infelizmente, é a moda, né? É o crente moderno, é o crente dos dias atuais. Sabe, é a cultura do humanismo que entrou dentro da igreja, que não quer pagar preço, que não quer, sabe, se sacrificar a sua carne, matar a sua carne, mas quer viver, né, de uma forma leve, de uma forma, sabe, tranquila. Existe um princípio que eu acho muito interessante, eu gosto muito, que ele fala assim: se você não estiver disposto a pagar um preço, você não terá nada que preste na sua vida. Vou repetir: se você não estiver disposto a pagar um preço, você não terá nada que preste na sua vida. Tudo, queridos, na nossa vida tem um custo, tem um valor, tem um preço a se pagar. Tudo, de investimento, sabe, de trabalho, de compromisso, de envolvimento, né? Um preço de decisão, de continuar, sabe, de avançar, de enfrentar, de não voltar atrás, de, sabe, lutar. E a Bíblia fala que Moisés experimentou a plenitude da glória de Deus, querido. Moisés teve experiências fortes com o Senhor. A Bíblia fala que ele falava com o Senhor face a face. Ele ouvia a voz de Deus. Por quê? Porque ele pagou o preço. Porque ele tinha disposição de buscar o Senhor, de, sabe, enfrentar, de pagar o preço que for necessário. Êxodo capítulo 33, agora no versículo 7... diz o texto que Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele chamava tenda do encontro. E quem quisesse consultar a Deus, ia à tenda fora do acampamento. Olha, irmãos, o que Moisés fez? Sabe, diz o texto que era um costume dele montar a tenda, ou seja, era algo que era o seu dia a dia, era a sua rotina, era o seu hábito, porque você sabe que os hebreus naquela época eles estavam viajando, e eles paravam de tempo em tempo, né, e ocupavam certos terrenos, né, e quando eles paravam, diz a palavra que eles habitavam em tendas, e aí Moisés montava uma tenda fora do acampamento, e ele ia para essa tenda era chamada a tenda do encontro, era onde ele se encontrava com o Senhor, era onde ele buscava o Senhor, é onde ele pagava o preço. E o que é interessante é quando você observa os detalhes da palavra de Deus, porque diz o versículo, vamos ler o versículo 9, versículo 8, diz o texto: sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse. O interessante é que o povo ficava, Moisés saía, imagine só as tendas, não é? E aí Moisés saía da sua e ele ia caminhar para a tenda do encontro. E o pessoal via aquilo, e eles saíam das suas tendas também, e ficavam na porta das tendas deles, observando Moisés indo e caminhando, até que ele entrasse na tenda. A pergunta, irmãos, é: por que eles não iam junto?
Por que eles não aproximavam? Por que eles não iam junto com Moisés para poder orar, para poder buscar a presença de Deus? Eles preferiam ficar ali observando, assistindo. Isso é um retrato, irmãos, de muitas pessoas. Elas querem simplesmente assistir, elas querem simplesmente ficar observando, ficar olhando. Elas não querem se envolver, elas não querem pagar o preço, elas não querem, sabe, ter a dificuldade. Elas querem simplesmente estar assim, de lado, observando, vendo as coisas acontecer. Agora é o culto online, então elas querem assistir o culto online. Nada contra as exigências de todo o protocolo de cuidados com a saúde. Pelo contrário, devemos sim ter cuidado com a saúde, mas nós devemos também olhar, queridos, e ver se o culto online está edificando, está ativando a sua fé, está te fortalecendo, né? Se através do culto online você está conseguindo mesmo ter uma fé viva na palavra de Deus, se está sendo suficiente, um alimento suficiente para você romper no Senhor. Quantos estão entendendo? Diga amém. Sabe, isso é o grande desafio dos dias atuais, porque sim, nós temos que cuidar da saúde, preservar, nós temos que realmente evitar aglomerações, não só na igreja, mas em diversos outros lugares, sim, com certeza. Mas a grande questão é a nossa fé, é a nossa vida com Deus, porque tudo isso aqui vai passar. A grande questão é, da forma que eu estou me relacionando com o Senhor hoje, é o suficiente para manter minha fé viva, uma chama acesa dentro de mim, um fogo queimando dentro de mim, o suficiente para fazer na segunda-feira, na terça-feira, eu enfrentar os meus leões, enfrentar os gigantes e vencê-los pelo poder da palavra de Deus. Amém, irmãos? Quem quer o Senhor, veja, quem quer Deus, busca o Senhor busca o Senhor todo dia e de todas as maneiras, aproveitando todas as oportunidades. Todo dia, de todas as maneiras e aproveitando todas as oportunidades. O texto fala que era fora do acampamento, ou seja, isso fala de algo que era particular. Moisés tinha ali o seu TSD, que a gente sempre fala. Ele tinha ali a sua intimidade com Deus. Ele não estava preocupado com quem estava olhando, as pessoas que estavam pensando dele. Ele não preocupava com nada disso. Ele não queria ser interrompido, ele queria orar, buscar a presença de Deus. Sabe, queridos, talvez é isso que nós precisamos para os nossos dias atuais, um tempo de qualidade na presença de Deus, sem interrupção. A pergunta é, através do culto online, será que você consegue não ser interrompido por alguma coisa? Será que nada te interrompe? Será que nada atrapalha? Essa é a grande pergunta, é a resposta que você precisa ter para você mesmo. Para nós que estamos aqui, né, o culto aos domingos é uma bênção, glória a Deus. E durante a semana, nós precisamos o que, queridos? Ter esse tempo com o Senhor, sabe, de separar esse tempo de oração, de qualidade, de vida com Deus, sem interrupção, palavra-chave é essa, né? Ir para o seu secreto e não ser interrompido. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 6. Veja o que a palavra do Senhor fala sobre isso. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Está aqui a chave para uma vida abençoada, uma vida cheia da presença de Deus. Quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Orar a Deus, sabe, não permitir nenhuma interrupção. Esta é a hora em que você vai falar com o Senhor e aprender a ouvir a voz de Deus. Esse é o grande desafio nosso hoje também, queridos. Acalmar a nossa alma para aprendermos a ouvir a voz de Deus. Aprender a ouvir de Deus. Não só Deus usando a boca de alguém, do seu pastor, do profeta, sabe, como uma profecia para a sua vida. Querido, não se contente só com isso. Nós cristãos, nós crentes hoje precisamos ouvir a voz de Deus. Ouvir Deus falar com você. Está entendendo, querido? Deus falar com você, diretamente com você. O verso 11
diz que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Nós temos aqui os nossos irmãos, a igreja, né? Nós somos amigos, assim como eu falo com o Danilson, assim como eu converso com ele, ele conversa comigo, eu ouço ele, ele me ouve. Deus falava com Moisés. Você quer coisa maravilhosa do que essa, irmãos? Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Aí você fala, pastor, mas isso está ao nosso alcance. Sim, querido, isso está ao meu alcance, a seu alcance. Amém, irmãos? Como nós podemos fazer isso? Quero falar para você agora alguns passos para você alcançar isso de Deus. Diga assim, eu quero é Deus. Mas diga mais forte, eu quero é Deus. Quando nós queremos alguma coisa, nós temos que expressar, eu quero é Deus. Então, através de uma fome de Deus, através de do desejo do Senhor. Às vezes nós queremos Deus, mas nós não expressamos isso. Então, o primeiro passo, Hebreus capítulo 11, versículo 24. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Primeiro passo para você que quer o Senhor, expressar fome de Deus é uma escolha. Primeiro passo é uma escolha. Você que gosta de anotar, anote aí. Hebreus capítulo 11, versículo 24 diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Então diz a Bíblia que Moisés recusou, ou seja, ele fez uma escolha. Ele era, queridos, ele teve a oportunidade de viver. Você sabe que Moisés, ele foi educado pela filha do faraó. Ele cresceu, né? Os seus pais tiveram que colocar numa manjedoura, né, num rio, para preservar a sua vida. Naquela época existia uma ordem para eliminar as crianças, os meninos. E aí ele foi preservado dessa maneira, porque aí a filha do faraó, uma das servas, encontrou Moisés, entregou para a filha do faraó, e ele foi educado ali, ele foi ensinado. Mas diz a palavra que houve um tempo que Moisés, ele abriu mão disso, desse direito que ele tinha. Ele abriu mão dessa vida que ele teve a oportunidade de viver por mais tempo. Por quê? Para estar junto com o povo de Deus, para ir para o deserto, para ouvir de Deus, para relacionar com o Senhor, sabe, para receber de Deus, para ter intimidade com o Senhor. A palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, queridos, não tem como você expressar sua fome por Deus com uma vida cheia de reservas com o Senhor, uma vida cheia de segredos, sabe, onde você preserva alguns pontos, algumas situações da sua vida, e vive uma vida dúbia, né? Uma pessoa que ainda não se posicionou com o Senhor, está com um pé lá e um pé cá, né? Mantém uma pose de crente, roupa de crente, fala como crente, mas tem algo escondido, tem algo que não foi revelado, tem algo que ainda não foi confessado, exposto. A verdade é que aquela pessoa ainda está, né, ainda está indecisa. Não, se nós queremos Deus, nós temos que nos posicionar. Eu quero o Senhor. O que é necessário fazer? Que preço é necessário pagar? Diz a Bíblia que nós devemos largar tudo para servir, para buscar, para seguir ao Senhor. Amém, irmãos? Quem quer Deus, não tem reservas com Deus, vive uma vida para agradar a Deus, sem agenda escondida. Vou repetir: quem quer Deus, não tem reservas com Deus, vive uma vida para agradar a Deus, sem agenda escondida. Segundo passo, chega de boas intenções. Primeiro passo é uma escolha, eu preciso fazer escolha, preciso me posicionar. Segundo, chega de boas intenções. Uzá, queridos, que morreu quando a arca estava sendo transportada, ele estava cheio de boas intenções, né? O que aconteceu? A arca ia cair, o boi havia tropeçado,
e usar com o coração cheio de boas intenções, apoiou, a gente não sabe como, mas ele tentou segurar a arca. Aquilo foi o suficiente para ele morrer, uma tragédia acontecer. O que nós aprendemos com isso? Você já viu aquela pessoa que é cheia de boas intenções? Ela é boa de fala, ela conversa, ela tem argumentos, não é? Ela, sabe, é alegre, ela é entusiasmada, é a turma do oba-oba, não é? Vai ter evento na igreja, estão lotando a igreja, os eventos. Vai ter uma viagem, vamos embora. Vai ter isso, está animado, está disposto, tem disposição, quer fazer isso, quer fazer aquilo outro. Mas quando chega a hora de confessar pecado, quando chega a hora de sentar para assistir culto, quando chega a hora de sentar, de parar para ouvir mensagem, né, de se arrepender, de abandonar pecado, aonde essas pessoas estão? Aonde elas estão? Quando chega a hora de ouvir de Deus para serem curadas, tratadas, libertas, onde elas estão? Ah, não pude ir no culto hoje, não pude fazer aquilo outro. Elas são cheias de boas intenções, mas na hora H elas têm alguma desculpa, têm algum argumento, inventam alguma coisa. Entenda uma coisa, queridos: a obediência à palavra de Deus é mais importante do que eventos em que você queira realizar ou praticar para o Senhor. Vou repetir: a obediência à palavra de Deus, a obediência aos mandamentos do Senhor, a obediência àquilo que Deus fala com você é mais importante do que eventos, do que cultos com eventos, né? Do que congressos, conferências. Nada contra esses eventos grandiosos, a bênção, Deus manifesta através dele. Mas quando você fica só em eventos, trazendo fulano de tal, trazendo Beltrano, trazendo artista, trazendo aquilo outro, para atrair pessoas, a obediência à palavra de Deus é mais importante do que você realizar esses eventos para o Senhor. Do que adianta a gente participar desses eventos, criar esses eventos, mas na hora de obedecer à palavra de Deus, nós não obedecemos. Quantos estão entendendo? Diga amém. Terceiro passo: há um preço a se pagar, queridos. Não tem como. Tem preço, tem um custo, há um preço a se pagar. Quem quer Deus, né? Deus vai permitir uma resposta sua, uma disposição brotar de você em buscar o Senhor, em desejar o Senhor. Então há um preço a se pagar, e Deus permite esse preço justamente para que você revele a motivação real no seu coração. Deus, Ele quer ver isso em nós, não é? Então nós devemos expressar isso para Deus. Quando nós queremos Deus, nós não medimos esforço. Não é verdade? Nós não medimos esforço. Você não fica fazendo conta. Se eu buscar o Senhor, se eu for no culto hoje, vou perder aquilo. Se eu for num evento tal, eu vou fazer isso, deixar de fazer aquilo. Se eu me converter, eu vou ter que abrir mão disso, daquilo. Não, queridos. Quem quer Deus não fica fazendo conta, não põe na balança, não olha para trás. Ele quer o Senhor, ele tem uma ideia fixa na sua mente: eu quero é Deus, eu quero o Senhor na minha vida. Ele é tudo, Ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Amém, irmãos? Amém. E por último, quarto passo: ande com pessoas melhores do que você. Ande com pessoas melhores do que você. Se você quer Deus, você precisa observar quem são os seus amigos, quem são as pessoas com quem você tem contato. Você precisa andar com pessoas que são mais apaixonadas por Deus do que você mesmo. Você precisa escolher as pessoas que vão fazer parte da sua vida. Por quê? Porque são pessoas que vão querer a mesma programação do que você, não é? Você já viu nessa época do calor, as pessoas falam assim: vamos para a roça, vamos para o rancho tal, vamos fazer viagem tal. Nada contra isso, queridos, não é? Nós podemos sim desfrutar desses momentos de lazer, clube, não é? Praia, normal, bênção demais. Mas, queridos, isso não pode substituir um culto na sua vida. Vá para esses lugares, mas volte a tempo de você participar de um culto, ouvir uma palavra que vai te abençoar durante a semana inteira. Amém, irmãos? Vá sim para esses lugares com a família, com as crianças, deixe eles nadarem, né? Cachoeira, seja o que for,
aproveite, mas, queridos, isso não pode ser algo que vai concorrer com os compromissos que Deus tem na sua vida. Isso não pode ser algo que vai te prejudicar com respeito ao culto. Então você está lá, hoje é domingo, né? E aí o pessoal está lá preparando o almoço. Olha, pessoal, vamos lá, porque 2h30, 3 horas, no máximo 3h30, eu tenho que sair, eu tenho que ir embora. Por quê? Porque eu tenho que me arrumar para ir para a igreja. É o meu principal culto. Domingo é o dia do Senhor. Quantos estão entendendo, queridos? Então nós precisamos andar com pessoas melhores do que nós, porque nós sabemos que essas pessoas vão nos motivar ainda mais a servir a Deus, vão nos empurrar ainda mais. Quando você estiver para baixo, desanimado, vai falar assim: não, continua orando, continua buscando, Deus vai te abençoar. Olha, esse é um tempo, é uma luta, mas você vai vencer, você vai romper. Sabe, você precisa ser amigo de pessoas que gostem de ler a Bíblia, que gostam de orar, de jejuar, que pagam o preço, porque, queridos, relacionamentos não são neutros. O relacionamento, ele vai te influenciar de alguma maneira. Ele vai te influenciar, as amizades nos influenciam de alguma maneira, e que você possa se posicionar diante disso e fazer as escolhas certas. Quantos estão entendendo? Diga amém. Queridos, que nos chamem de chato, que nos critiquem, que façam piadas a nosso respeito, mas que todas as pessoas vejam que nós queremos Deus, que o Senhor é mais importante na nossa vida do que qualquer outra coisa. Amém, irmãos? Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Feche seus olhos, que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Eu pergunto para você: como é o seu relacionamento com Deus? Você é daqueles que está interessados somente na bênção de Deus? Você é daqueles que se contenta em receber de Deus? Deus já te deu um carro novo, uma casa nova, Deus já te deu condições. Sabe, Deus já te abençoou de maneira poderosa. Eu pergunto para você: será que é o suficiente? Feche os olhos. Será que basta? Será que já está bom, está tudo bem, não precisa mais nada? Ou você ainda espera mais de Deus? Ou você quer do Senhor, sabe que tudo isso é passageiro? Que você nessa noite possa tomar a decisão séria na sua vida de falar: Deus, o Senhor é tudo que eu preciso, o Senhor é o bastante, Pai. Nada do que nós temos, nada do que nós conquistamos é o suficiente. O Senhor é tudo. Tiago capítulo 4 versículo 8 diz que aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Eu não sei como está o seu relacionamento com Deus, eu não sei como está a sua vida com o Senhor nos seus dias, como tem sido esse momento de pandemia, como você tem se relacionado, mas a palavra de Deus para a sua vida é: você quer mais de Deus? Você deseja mudar a maneira que você tem se relacionado com o Senhor? Somente o culto ao domingo? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale mais ao seu coração, que você possa tomar a decisão de ouvir Deus, de ir para o seu secreto, para o seu quarto, fechar a porta e orar ao Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro, Pai, para que o Senhor venha gerar fome no nosso espírito pelo Senhor. Senhor, que o Senhor venha, Pai, nos encher de satisfação pela Tua presença, e insatisfação por qualquer coisa nesse mundo, porque nós queremos o Senhor, nós queremos estar faminto pelo Senhor. Em nome de Jesus. Diga amém. Nós vamos ouvir uma canção. Eu queria que você, em nome de Jesus, meditasse na letra dessa canção, e que você fizesse essa canção uma oração ao Senhor. Aleluia.